Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar mais uma aula de grande importância para vocês no conhecimento da anatomia e da fisiologia, que é o sistema reprodutor. Então hoje nós vamos falar do sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Quais são as suas estruturas, qual é a sua função dentro do sistema, como que é produzido os gametas, como é produzida as células que vão dar origem a um novo ser. Tá? Então, hoje nós vou começar pelo sistema reprodutor masculino e na sequência nós falamos um pouquinho da parte feminina. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente sobre o sistema reprodutor é qual é a função dele. A função primordial do sistema reprodutor é a reprodução. O homem, ele descobriu no prazer, uma forma de escape da rotina, do dia a dia, na relação sexual. Então, um ato prazeroso que tem a função de reprodução, o homem aproveita para o escape, para a liberação de hormônios, um bem-estar. Tá? Mas a função primordial desse sistema é a reprodução. Então, o sistema reprodutor masculino ele vai produzir células que, ao entrar em contato com células do sistema reprodutor feminino, vai dar origem a um novo ser, a um novo ser, uma nova criatura dessa espécie. Então, quando nós falamos de sistema reprodutor, nós vamos estar falando de macho e fêmea, mesmo quando nós falamos de ser humano. Tá? Então, o macho vai produzir uma célula que vai entrar em contato com a célula feminina e produzir um novo ser. Então, qual é o órgão de reprodução? Qual é o órgão dessa reprodução no macho? É o pênis. Então, o pênis é o órgão utilizado pelo macho para a reprodução. O pênis, ele tem uma característica na sua formação de dois tecidos diferentes. Então, se eu fizer um corte transversal no pênis, eu vou encontrar uma estrutura assim, onde tem dois corpos chamado um de corpo cavernoso e o outro mais interno, um corpo esponjoso. O corpo esponjoso é o corpo que vai proteger a uretra. Então, a uretra que nós vimos numa aula passada de sistema urinário, ela que vai excretar a urina que está armazenada na bexiga, então ela vai ser protegida no pênis pelo corpo esponjoso. O corpo cavernoso, por sua vez, ele é muito rico em vasos sanguíneos, capilares arteriais, capilares sanguíneos, que a partir do estímulo de hormônios, na hora da cópula, na hora da relação, ele vai encher de sangue, favorecendo esse pênis para que ele fique mais rígido, endurecido para a cópula, para a penetração no órgão reprodutor feminino. Então, esse corpo cavernoso vai se encher de sangue, enrijecendo o pênis. Tá? Então, corpo cavernoso e corpo esponjoso no pênis. A ponta do pênis, ela recebe o nome de glande. Então, glande é a ponta, a extremidade distal do pênis. Tá? É a parte mais sensível, é a parte onde tem relação com o prazer do homem. Então, ela é muito cheia de terminações nervosas,
cuja sensibilidade traz o prazer na hora da cópula. Essa glande, ela está protegida por uma pele. A pele que protege a glande recebe o nome de prepúcio. Então, prepúcio é aquela pele que envolve a glande, que normalmente é realizada a postectomia. Que a postectomia é a retirada do excesso dessa pele, conhecida também como a cirurgia de fimose. Tá? Por que precisa fazer essa remoção? Nós da área da saúde, principalmente enfermagem, a nossa orientação quanto à saúde, quanto à higiene é muito importante. Então, a retirada desse excesso de pele é justamente para isso, para realizar a higiene da glande. Tá? Na glande tem uma dobra antes do corpo, do pênis, que favorece o acúmulo de micro-organismos. Então, o local é quente, é úmido, então alguns micro-organismos, fungos, bactérias, gostam desse tipo de ambiente. Então, ele vai se acumulando nessa região entre a glande e o corpo do pênis e vai proliferar alguns micro-organismos, tá? Que depois, na hora da cópula, pode infectar o órgão reprodutor feminino. Então nós temos que ter cuidado, temos que orientar muito bem quanto à higiene dessa região. Tá? Então desde pequeno, menino, é importante pai e mãe orientar no banho, a puxar a pelinha, lavar a glande, lavar essa dobrinha embaixo da glande, para que não haja contaminação ou infecção nessa região. Tá? Então, a glande, o prepúcio e o corpo do pênis. Tá? O canal uretral, então a uretra está passando por dentro desse pênis, que tem por volta aí de uns 20 centímetros. Okay? Uma outra estrutura desse sistema reprodutor são os testículos. Então, o macho, ele possui 2 testículos. Os testículos estão ligados a produção dos espermatozoides. Esses espermatozoides eles vão ser produzidos através da ação de 2 hormônios. Tá? Então, o FSH e o LH, que são hormônios vindos lá do sistema endócrino. Numa próxima aula nós vamos falar nós estamos falando do sistema endócrino. Hormônio que vai agir tanto no sistema reprodutor masculino como no feminino. No masculino, produzindo os espermatozoides. Então, esses espermatozoides vão ser produzidos no testículo e armazenados no epidídimo. No epidídimo. Então, o epidídimo vai armazenar esse espermatozoide. Porém, esse espermatozoide ele não pode ficar velho, ele não pode ficar envelhecido. Tem que ser uma célula boa, uma célula nova, para que haja fecundação de um ser completo. Então, essa produção de espermatozoide ela é contínua. Produção e absorção, reaproveitamento das proteínas, e com isso ele vai sendo renovado a cada tempo. A cada 24 horas, essa produção ela é refeita. Tá? Mas não some, não é produzido uma quantidade, elimina essa quantidade e é produzido novas. Então ele vai tendo a sua vida útil, a sua apoptose, a sua morte programada e recolocada, né, reproduzido ou produzido novos espermatozoides no decorrer das horas, no decorrer dos dias. Tá?
Então vai ser armazenado que durante a cópula ele vai se transportar pelo canal deferente. O canal deferente é o canal que vai ligar o epidídimo até a uretra. Então vai transportar esse espermatozoide pelo canal até a uretra para a ejaculação. Porém, nós temos um adendo, temos um probleminha aqui. Quem define o sexo do neném, do novo indivíduo, é o macho. É o ser masculino, através do espermatozoide. Então, o testículo ele vai produzir dois tipos, ou espermatozoides, com os dois gametas. Então, um espermatozoide com o gameta masculino e um espermatozoide com gameta feminino. Esses espermatozoides, eles têm características diferentes, quanto à velocidade de transporte, quanto à sua vigorosidade, né, o seu vigor, a sua força, né, a sua sobrevida. O espermatozoide com gameta masculino, nós sabemos, as pesquisas mostram que ele é mais rápido. Então ele consegue chegar com mais velocidade ao óvulo para a fecundação. Porém, ele é mais fraco. Ele não suporta tanto a acidez da uretra, a acidez lá da vagina, do útero. Então, ele morre com facilidade. Ao contrário do espermatozoide com gameta feminino, que ele é mais forte, suporta a acidez, suporta uma temperatura um pouquinho mais elevada. Só que ele é mais lento. Ele é mais lento no seu transporte, tá? Na sua condução. Então, o que isso vai interferir ali na hora da ejaculação? O próprio sistema, ele tem uma condição de proteção para que não morra espermatozoides com facilidade. Se nós lembrarmos de uma aula de sistema urinário, o meio urinário, ele é ácido. A uretra, ela é ácida. Então, para neutralizar essa acidez e evitar que o espermatozoide com gameta masculino morra antes do tempo, o sistema ele tem uma outra estrutura, uma vesícula, uma bolsa chamada vesícula seminal. A vesícula seminal ela vai liberar um fluido transparente no começo da relação, no começo da cópula. Para quê? Para neutralizar essa acidez. Então, aquele líquido transparente que sai no início da relação é o líquido da vesícula seminal. Então, ele vai neutralizar essa acidez da uretra, permitindo uma sobrevida, permitindo uma vida para este espermatozoide com gameta masculino. Já que o outro sobrevive ao meio ácido. Então, protege a vida desse espermatozoide. Depois, esse espermatozoide ele vai ser envolvido por um outro líquido. Um líquido produzido pela próstata. Então, o líquido prostático, o esperma, ele vai dar condição, vai dar proteção para esse espermatozoide sobreviver nesse meio e conseguir o seu objetivo, que é a fecundação
da célula feminina. Tá? Então, aquele líquido branco, espesso, é um líquido que vai proteger, vai dar condição do espermatozoide suportar a temperatura, suportar um pouco da acidez lá do meio feminino. Tá? Então, o sistema reprodutor masculino, ele não é de difícil entendimento. Qual é a função? Reprodução. Quais são as células? A célula reprodutora. O espermatozoide, que é produzido no testículo, armazenado no epidídimo, conduzido pelo canal deferente, só é eliminado dentro do líquido prostático depois de uma limpeza da vesícula seminal. Então, a vesícula limpou, depois ele vai ser eliminado. Bem, então, é simples, fácil, objetivo. E o sistema reprodutor feminino? O sistema reprodutor feminino, ele já é um pouquinho mais complexo, mas também não é de difícil entendimento. O sistema reprodutor feminino, ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte externa, chamada genitália externa, também chamada de vulva. Então, a vulva é a parte externa do sistema reprodutor. Ok? Essa parte externa, ela vai ser basicamente um sistema de proteção. Então, possui duas estruturas de tecido epitelial, chamado grandes e pequenos lábios, que vão proteger o canal vaginal e o canal uretral. Lembrando que uma diferença entre o sistema reprodutor e urinário masculino do feminino é que o homem, a uretra, ela serve para os dois sistemas, sistema urinário e sistema reprodutor. A mulher, ela tem um canal para cada sistema. Tá? Infelizmente, é muito ruim falar isso nesse momento, assim, mas quando nós falamos de saúde pública, infelizmente a gente vê ainda que tem mulheres que não sabem que ali são dois orifícios. Um para a urina e um para o sistema reprodutor. Ou, na verdade, três, porque nós vamos encontrar o ânus aqui também. Tá? Então, muitas mulheres acham que é o mesmo orifício para as duas coisas. Tá? Então, canal uretral e o canal vaginal. No canal vaginal, nós vamos encontrar uma outra proteção. Uma membrana, que é o ímen. O ímen, ao contrário do que muita gente pensa também, o ímen não é uma membrana, um lacre, né? Que normalmente eles falam na primeira relação, rompe o lacre, né? Rompe essa membrana onde há muito sangramento. Acontece sim o sangramento em algumas mulheres, pelo rompimento, né? Pela ruptura desse tecido conjuntivo, que é bastante vascularizado, então rompe e acontece um sangramento. E nas próximas relações não acontece mais o sangramento por uma adaptação do tecido. Se nós lembrarmos lá a aula de tecido conjuntivo, na cicatrização ele vai colocar a mesma quantidade de fibras elásticas, colágeno, fibras reticulares do tecido a ser cicatrizado. Porém, nesse local,
O corpo ele é inteligente. Ele sabe que acontecerão mais cópulas, porque é a função do sistema. Então ele coloca mais tecido elástico. Então favorece as próximas cópulas e não tem mais dor ou menos dor, não tem mais sangramento, tá? Por causa dessa característica de adaptação desse tecido. Tá? O ímen ele tem um orifício no meio. Então é uma membrana com um orifício no meio. Se ele fosse tampadinho, né, se fosse uma pele, mulher virgem, mulher sem ter tido relação sexual, não menstruaria. Né? Então, menstruação, uma fase aqui que nós vamos ver daqui a pouco, ela não aconteceria porque teria uma tampa. Então, sendo com um orifício no meio, essa menstruação ela vai sair naturalmente. Okay? Uma outra estrutura da vulva é o clítoris, ou clitóris, vamos ver das duas formas na literatura. O clítoris é a parte do prazer, é a parte da maior sensibilidade da genitália da mulher. Tá? Na formação do clítoris, ela é igual à do pênis, corpo cavernoso. Então, se é corpo cavernoso, tem muitos vasos sanguíneos, então ele se enrijece também durante a cópula, durante o processo de reprodução. Tá? Então, durante a relação, ele vai se encher de sangue e vai enrijecer igual ao pênis. É lógico, devido às suas proporções, um é mais aparente que o outro. Tá? Então ele é muito sensível, é ele responsável pelo prazer também. E abaixo do clítoris, nós vamos encontrar algumas glândulas pequenininhas, chamadas de glândulas de Bartholin. Essas glândulas de Bartholin, elas vão ser responsáveis pela fluidificação. Né? Então vai liberar secreção, liberar uma substância que vai fluidificar, vai deixar o meio mais favorável para que não haja atrito. Então uma secreção fluida que, além de facilitar a cópula, vai ajudar nessa lubrificação a inibir a acidez do local. Porque aqui dentro da vagina tem bactérias da flora, da microbiota normal da mulher, que pegam o açúcar do músculo ali vaginal e eles fazem uma fermentação desse açúcar e deixam o meio mais ácido. Deixam o meio mais ácido protegendo contra a entrada de outras bactérias. Então aquele corrimento clarinho, normalmente transparente, indolor, ele é um mecanismo de proteção. E muitas mulheres tiram esse mecanismo de proteção, às vezes utilizando aqueles sabonetes íntimos que fala de pH neutro. Então neutraliza a acidez, neutraliza esse processo de proteção e fica mais fácil a entrada ou a proliferação de bactérias nessa região. Lembrando que está muito próximo ao ânus e, além disso, tem o suor, tem o tecido, alguns materiais de roupas íntimas aquecem demais o local. Se não há uma higiene adequada no espaço entre esses lábios, vai proliferar bactérias, fungos, micro-organismos, como lá na glande. Então a higiene precisa ser bem feita, tá? Mas não tirar esse mecanismo de proteção que é a acidez. Agora, se essa secreção, se esse corrimento, ele já tem um cheiro mais forte, tem uma coloração esquisita, amarronzada, esverdeada, precisa de cuidados, precisa procurar o médico especialista para poder tomar a medicação correta, cremes tópicos, utilizar alguns medicamentos para a melhora desse quadro.
Tá? Então, a função da vulva é proteção do canal vaginal, da uretra, e prazer através do clítoris ou clitóris. Glândulas de Bartholin que vão fluidificar, lubrificar a vulva durante a cópula. E como é que acontece? Quando que acontece essa lubrificação? Na hora que tem o contato do púbis do homem com essa glândula. Então, o contato, o atrito do púbis com a glândula de Bartholin vai estimular a produção de secreção, além de outras glândulas que estão mais internas, também vão ajudar nessa lubrificação durante a cópula. Lembrando, pessoal, que isso não pode ser uma coisa traumática. Ela tem que ser prazerosa. Tem que ser prazerosa para a perpetuação da espécie. Se nós temos alguma coisa que nos desagrada, que nos machuca, normalmente nós vamos nos afastar. Então, sendo prazeroso para o homem, sendo prazeroso para a mulher, a perpetuação da espécie está garantida. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos encontrar uma parte interna do sistema reprodutor feminino, que é o útero, vamos encontrar também as tubas uterinas, e os ovários. Os dois ovários. Tá? Então é nesse local onde a célula fecundada, a união das duas células, vai manter o crescimento do novo ser. Tá? Mas para que isso aconteça, existem algumas fases. Tá? São 3 fases do ciclo reprodutivo da mulher. A primeira fase é chamada de fase folicular. A segunda fase é a ovulação. E a terceira é a fase luteínica. Fase luteínica. Tá? O ciclo menstrual da mulher, fisiológico, entendo que muitas mulheres não têm um ciclo regulado. Algumas mulheres têm de 30 dias, outras de 31, outras de 28, outras de menos. Mas o ciclo fisiológico é de 28 dias. Um ciclo de 28 dias. Esse ciclo de 28 dias, ele vai ser dividido nessas fases. Tá? Então, a primeira fase, que é a fase folicular, são os 14 primeiros dias. Então, a ação dos mesmos hormônios, FSH e LH, vai fazer com que o folículo é o que está dentro dos ovários. Então, as mulheres já nascem com uma quantidade de folículos desde embrião. Então, desde o útero da mãe, quando formou o sistema reprodutor, já tem essa quantidade de folículos que vai perdurar a vida reprodutiva dela. Então, nesses 14 dias, o hormônio folículo estimulante, FSH, vai amadurecer esse folículo, transformando em óvulo maduro. Então, a mulher não tem óvulo dentro dos ovários. Ela tem apenas folículo, que em 14 dias
ele vai ser amadurecido. A partir do momento que esse folículo ele amadureceu no ovário, ele vai nudar. Ele vai acontecer uma nutação, onde ele vai se transportar para a tuba uterina. E aqui na tuba uterina que ele vai esperar o gameta. Lá do homem. É lá ele vai esperar a célula masculina, o espermatozoide, para a fecundação. Então o espermatozoide ele tem que ter uma força para chegar lá no óvulo e fecundar. Por isso daquela proteção da vesícula, aquela proteção do esperma, do líquido prostático, para proteção. Porque aqui dentro, pessoal, aqui dentro, durante a cópula, já tem algumas estimativas, alguns estudos que mostram que essa região passa de 40 graus. Tá? Aumenta a temperatura, vasodilatação, então o espermatozoide ele tem que sobreviver. Tá? Voltando um pouquinho lá, que o espermatozoide, o testículo, ele está protegido por uma bolsa, pela bolsa escrotal, o saco escrotal, que está fora do corpo do homem, justamente para isso, para proteger. O espermatozoide ele vive numa temperatura média de 34,8, 35 graus. E se nós pensarmos que a temperatura interna do corpo é de 36, 37 graus, facilmente esse espermatozoide iria morrer. Então o saco escrotal, ele é uma bolsa de proteção fora do corpo, mantendo a temperatura corporal, mantendo a temperatura, do espermatozoide ali dentro. Tá? Por isso que no frio acontece do saco escrotal encolher. Por quê? Porque esse testículo ele vai buscar um pouco mais da temperatura. Está frio a parte externa, então ele vai buscar a temperatura corporal para chegar naquela temperatura ideal. E no calor, o que acontece? Ele dilata, ele relaxa para poder afastar ainda mais do corpo humano. Tá? Então, na fase folicular, 14 dias. Saiu do óvulo, do ovário, foi para a tuba uterina. Este momento é o 14º dia, que é o dia fértil. O 14º é o dia fértil. É o dia que o óvulo está pronto, esperando o óvulo. O espermatozoide. O óvulo esperando o espermatozoide. Depois desse 14º dia, são mais 14 dias. Que agora é a fase luteínica. Hormônio luteínico que vai descamar a parede uterina, descamar o endométrio, preparando o útero para um novo ciclo, para uma nova fase folicular. Então não houve fecundação, ele vai ser eliminado, ele vai ser jogado fora, porque vai acontecer uma nova fase folicular, amadurecendo um novo folículo, vindo para cá no próximo mês. Então, um ciclo de 28 dias, sempre preparando para uma reprodução. Então, todo mês, a mulher está pronta para gerar um novo filho, um novo ser da mesma espécie. Tá? Então, este é o ciclo. Este é o objetivo do sistema. Reproduzir. Então, o macho com a fêmea unem-se para gerar uma nova espécie. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado mais essa aula. E deixem aí os comentários de vocês, deixem um gostei se gostaram. Se não gostaram, assistam novamente, quem sabe vocês gostem aí. Tá? Muito obrigado e até uma próxima aula.